Fala, tropa, tô na área para trazer as análises dessa quinta-feira que está recheado de jogos, tá? Teremos aqui, ó, Bahia contra Atlético Nacional, teremos Palmeiras contra o Bolívar, tá? Grêmio, Cruzeiro, Atlético de Madrid contra o Raio Valecano, Campeonato Holandês, Série B com Grêmio Novo Horizontino e Atlético Paranaense, Corinthians, Central Córdoba contra Táchira e Real Betis contra Valladolid. Já curte o vídeo, se inscreve no canal, porque aqui agora eu vou compartilhar o meu planejamento do dia com vocês, tá? Todas as apostas não, todos os mercados, né, que estará aqui para cada jogo, seja no pré-jogo, seja no ao vivo. Todas as minhas apostas você tem no Clube dos 5% e o link está na descrição. Clica, entra, aproveita para fazer parte do clube e ter acesso a tudo que eu faço, tá? Vamos lá, vamos falar dos jogos aqui. Já vou começar com os favoritos do dia, na minha opinião, que é Betis, Central Córdoba e Corinthians, tá? O Real Betis vai enfrentar o Valladolid já está rebaixado, né? O Valladolid já está rebaixado com 16 pontos apenas em 32 jogos, com 24 derrotas, 76 gols sofridos. Então aqui, velho, é um time que está brigando por uma vaga de Champions, né? Lembrando que os 5 primeiros colocados irão para a Champions League no Campeonato Espanhol. Então o Betis está aqui atrás, o Betis precisa da vitória para poder buscar essa classificação. Tem tudo para poder vencer um time já rebaixado. Então a vitória do Betis pagando 1,20 aqui dá para você utilizar em uma dupla que você for fazer. Olho também no mercado de escanteios aqui para o Betis, que é bem interessante. Mas dá para utilizar essa odds em uma dupla que você queira fazer, tá? Outro favorito do dia é o Corinthians, que vai enfrentar o Racing. O Corinthians ainda não venceu na Sul-Americana, tem a derrota para o Huracan e teve o empate contra o América de Cali. Então, se o Corinthians quiser, ao mínimo, se classificar, nem que seja em segundo colocado, ele precisa da vitória dentro de casa contra a pior equipe do campeonato. O Racing de... pior equipe do campeonato não, do grupo, né? O Racing de Montevideo perdeu para o América de Cali, dentro de casa, por 3-1, né? E perdeu para o Huracan por 5-0 na Argentina. Então, assim, em caso, eu imagino realmente um atropelo do Corinthians, uma vitória até tranquila, né? Do Corinthians contra esse time que é bem abaixo. Então, a vitória do Real Betis e uma vitória do Corinthians já é um bilhete que eu deixo aqui para vocês. No ao vivo, eu vou estar acompanhando esse jogo, que é às 7 horas também, do Central Córdoba contra o Deportivo Táchira. O Central Córdoba mostrou ser um time bem organizado, foi um time que inclusive ganhou do Flamengo, né? Acabou empatando contra a LDU. E por o jogo ser na Argentina contra esse Deportivo Táchira, que eu acredito que vai ser o saco de pancada do grupo, tá? Perdeu pro Flamengo, perdeu pro LDU e, cara, eu não conhecia o Central Córdoba, não conhecia o Deportivo Táchira, apesar de ser um time que sempre está na Libertadores, mas eu não conhecia como jogou. E como eu assisti o jogo contra a LDU, assisti o jogo também do Flamengo, né, contra o Táchira e também contra o Central Córdoba, eu passei a conhecer. E baseado nos jogos que eu assisti do Central Córdoba contra a LDU e contra o Flamengo, eu acredito que deve vencer com tranquilidade aqui o Táchira. Só que tem um ponto, tá? A odds aqui tá pagando 1,36 pro Central Córdoba ganhar. E, cara, para mim essa cotação é muito baixa. Eu acredito que no ao vivo dá pra gente aguardar e esperar essa odds subir e pegar pelo menos pagando 1,50. Pelo menos 1,50 ali no ao vivo, 1,55, 1,60. Para mim é a odds ideal. Então não vale a pena aqui fazer essa aposta no pré-jogo. O que vale a pena é esperar no ao vivo essa odds valorizar e a gente pegar essa vitória do Central Córdoba, tá? Depois da valorização de odds. Então, acredito que com 20, 22 minutos ali, essa odds já deve estar 1,55 e aí dá pra gente aproveitar. Mas na Argentina, o Central Córdoba deve sair com a vitória. Porém, espera no ao vivo, tá? Essa odds está muito ruim. Jogos favoráveis para gols, teremos aqui o AZ contra o NAC, né? O AZ precisando da vitória, está aqui na sexta colocação com 46 pontos, né? Tem condições de ainda pegar essa quinta vaga aqui, que é a quinta vaga que dá para a qualificação da Europa League, então tem condições para isso. O NAC está brigando contra o rebaixamento, mas eu vejo muito difícil, né? Porque está com 31 pontos e aqui o William Tio está com 24, ou seja, são 7 pontos de diferença. E pela necessidade de vitória dos dois times e por ser dois times também que faz e sofre muitos gols, acredito que esse jogo vai ser favorável para gols. Inclusive está aqui a média de gols marcados do AZ, 1.3, e nos últimos jogos 1.8 gols sofridos, o mesmo número de gols sofridos ali de média do NAC. Então, over 1,5 aqui é uma excelente opção. Outro jogo da Holanda que teremos vai ser o Twente contra o PSV. Também dois times que estão aqui na parte de cima da tabela. O Twente está brigando por vaga
na verdade, tá brigando com a Z aqui, né, para permanecer nessa quinta colocação, porque aqui a quarta colocação vai brigar o Utrecht e o Feyenoord, né, pela terceira e quarta colocação. O PSV está brigando aqui para se manter na segunda colocação e se classificar direto para a Champions League, e está numa posição confortável, a verdade é essa. Aqui eu acredito no jogo aberto e um jogo favorável para gols. O ambos marcam, eu vejo como uma excelente opção, tá? São dois times que têm uma média de gols marcados altíssima e de gols sofridos também. Inclusive, quando a gente para olhar o retrospecto entre eles, tem muitos jogos, muitos gols que acontecem, e a defesa do PSV nessa reta final de temporada tem deixado a desejar. Por isso que, inclusive, a média de gols sofridos aqui, ó, do PSV tem sido de 1,9 nos últimos 10 jogos. Altíssima a média de gols sofridos. Do Twente também. Então, ambos marcam, tem valor aqui, tá? E teremos o jogo de Grêmio Novo Horizontino contra o Atlético Paranaense. Como eu já falei muito aqui do Atlético Paranaense, os jogos do Atlético Paranaense têm sido jogos com gols. Apesar do Novo Horizontino ser uma equipe reativa, eu acredito que esse jogo vai ser com gols muito por conta do Atlético Paranaense, que é um time bem ofensivo, joga com pontas ali rápidos, né? Inclusive, dos últimos 10 jogos do Atlético Paranaense, em 9 aconteceu mais de um gol e meio, tá? O over 1,5. Então, esse over 1,5 tem valor, tá pagando em 44, tem valor aqui nesse jogo do Novo Horizontino contra o Atlético Paranaense, tá? O jogo do Palmeiras vai enfrentar o Bolívar na altitude, e aqui a gente sabe que é pesado. Eu acredito até que o Palmeiras deve entrar com o time reserva aqui, porque vem de um jogo no Rio Grande do Sul, depois viajou para Fortaleza, né? Ou seja, saiu do extremo do Brasil, do sul para o Nordeste, e agora vai para a Bolívia para poder jogar contra o Bolívar. Cara, é pesado essa sequência de jogos do Palmeiras, viu? Muito, muito, muito pesado mesmo. E aqui a gente sabe como é jogar na altitude, né? Bem complicado. Então, por isso, eu acredito que o Palmeiras até vai com time reserva, né? Já venceu 2 jogos da Libertadores, está com 6 pontos, é o líder do grupo, isolado, então está numa posição mais confortável para isso. Eu gosto de trabalhar o mercado de escanteios, tá, galera? Principalmente aqui favorável ao Bolívar, porque a gente sabe que os caras vão finalizar bastante de fora da área, vai explorar os cruzamentos. Na Bolívia é assim, então a tendência é um jogo favorável para escanteios, para o Bolívar aqui fazer pelo menos 4, 5 escanteios, até terminar com mais escanteios no jogo. Isso é bem provável, porque o Palmeiras deve jogar no contra-ataque, deve sofrer muito com altitude, né? Os jogos do Bolívar, na maioria deles, eu sempre vou estar a favor deles por conta dessa altitude. E o outro jogo da Libertadores, entre Bahia e Atlético Nacional, o Bahia vem tendo uma dificuldade gigantesca em marcar gols, tá? Vem tendo uma dificuldade muito grande. Basta a gente pegar os últimos jogos e a gente vê, né? Foi 1-0 aqui contra o Ceará nessa segunda-feira, um jogo onde o Bahia poupou seus titulares. O Ceará jogou melhor, na minha opinião. O Bahia ganhou com um pênalti no final, que na minha opinião não aconteceu. Houve um erro muito grande do VAR, né? Aí antes disso tinha perdido por 3-0 do Cruzeiro, fora de casa. Contra o Mirassol empatou por 1-1 dentro de casa, com o time titular. Venceu o Nacional com um gol no final do jogo também, ali no segundo tempo, com a jogada do Eric Pulga. Mas em um momento onde o Nacional, que estava propondo mais o jogo, estava dominando mais o jogo. Contra o Santos empatou com um 2-2. Contra o Internacional empatou 1-1, contra o Corinthians empatou 1-1, o Corinthians com o time todo reserva, né? Teve a expulsão também que influenciou bastante. Mas assim, o ano do Bahia, o Bahia só tem 2 vitórias, né, nesses jogos, olhando o ano do Bahia na Libertadores, no Brasileirão, tá, galera? Que é o que importa. Não vou contar pré-Libertadores, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste. Estou falando dos campeonatos Brasileirão e Libertadores a partir da fase de grupos, não é pré-Libertadores. O Bahia vem tendo muita dificuldade em dominar os seus jogos e ganhar as partidas. E o Atlético Medellín é um time muito chato, é um time muito enjoado. Por isso que essa odds aqui, eu tô achando essa odds bem alta, tá? Eu gosto de olhar aqui para o cenário do Atlético Nacional de Medellín mais 2, para você utilizar em uma dupla. O que é que isso significa? Se o Bahia ganhar por 2 gols, a aposta é devolvida. A gente só perde se o Bahia ganhar por 3 gols. Isso aqui, para complementar uma odds, eu vejo bem interessante, tá? Não vejo o Atlético Nacional perdendo por 3 gols de diferença aqui do Bahia. É um time bem qualificado, tá? O Internacional ganhou por 3-0 do Atlético Nacional por conta da expulsão. Teve um pênalti, aí o Alan Patrick fez o gol, aí teve uma expulsão do Atlético Nacional, e aí depois, ali na reta final, o Alan Patrick fez mais 2 gols. Mas não estava um jogo fácil para o Internacional não, viu? Pelo contrário, estava um jogo bem complicadinho para o Internacional. E no ao vivo, eu vou estar acompanhando aqui o Cruzeiro, tá? Que vem oscilando bastante, né? Fazendo partidas
horrorosas, principalmente fora de casa. Então vou acompanhar no ao vivo, até porque também eu não acompanhei muito o Palestino. A mesma coisa o Grêmio, não acompanhei o Godoy Cruz, então vou estar acompanhando também esse jogo no live. E o Atlético de Madrid vai enfrentar o Raio Vallecano. Cara, o Atlético de Madrid, depois que foi eliminado da Champions e depois que perdeu para o Barcelona no Campeonato Espanhol, na La Liga e pela Copa do Rei também, cara, acabou a temporada do Atlético de Madrid, né? Acabou. O time vem de uma derrota contra o Las Palmas, onde produziu pouco e sofreu gol no final. Contra o Raio Vallecano, o Valladolid sofreu 2 gols do pior time do campeonato em casa. Então, assim, agora a temporada para mim do Atlético de Madrid realmente despencou, tá? Não duvido nada até terminar aqui na 4ª colocação, o Atlético Bilbao passar, porque ainda faltam 6 jogos, né? E o time realmente está numa decadência muito grande mesmo. Então, vou deixar esse jogo pro ao vivo. São favoritos? São melhores do que o Raio Vallecano. Mas a futebol que a gente tem apresentado tem me causado muitas dúvidas. E aí eu prefiro levar para o ao vivo, analisar o que o campo vai me mostrar para poder tomar uma decisão. Porque no pré-jogo, esse Atlético de Madrid não vem passando confiança nenhuma, tá? Nenhuma. Galera, fica com Deus, que seja uma quinta-feira muito lucrativa pra gente. Vamos para cima.